caros alunos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Produtividade e Qualidade. Nessa videoaula abordaremos os seguintes temas: ferramentas da qualidade, gestão da qualidade, produtividade, conceitos e organização do trabalho. Iniciaremos as abordagens fazendo ressalvas sobre as ferramentas da qualidade. No entanto, vocês podem indagar, mas o que são essas ferramentas? Para que servem? E é isso que ressaltaremos. É sabido que em toda empresa e indústria, tanto a qualidade total quanto um controle de qualidade fazem menção a 7 ferramentas da qualidade. Tanto a qualidade total quanto o controle total da qualidade fazem menções a essas ferramentas. E elas são responsáveis por mensurar e analisar os processos e procedimentos das empresas, a fim de estimular resoluções para os problemas encontrados. E essas ferramentas da qualidade possuem como principal finalidade a medida preventiva, auxiliando as organizações a se anteciparem aos problemas que possam vir a ocorrer. Sobre essas ferramentas da qualidade, podemos ressaltar que elas são instrumentos facilitadores para a execução do método e lidam com a informação, sua coleta e processamento. Através da análise dos resultados e determinação de suas causas, podem-se identificar ações de controle e melhoria e sua prioridade, auxiliando nos processos de tomada de decisão e de solução de problemas. E antes mesmo de tratar dos tipos de ferramenta da qualidade, é importante ressaltar sobre o controle estatístico de processos, o CEP. É, sem dúvida, uma das mais poderosas metodologias desenvolvidas para auxiliar no controle eficaz da qualidade. Cria condições para que o controle da qualidade seja conduzido paralelamente à manufatura, controle do processo, ao contrário da inspeção feita após a produção, quando os produtos bons são separados daqueles defeituosos, que é o controle do produto. O enfoque muda para a prevenção de defeitos e erros, pois é muito mais fácil e barato produzir corretamente na primeira vez, não é verdade, do que depender de uma seleção final e posterior, um retrabalho dos itens que não estejam conformes. As ferramentas utilizadas no controle estatístico do processo não são todas estatísticas, optando-se então denominá-las ferramentas tradicionais da qualidade. Bem, a primeira ferramenta da qualidade que iremos abordar nessa videoaula é o diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe. Consiste em uma forma gráfica usada como metodologia para análise e apresentação dos fatores de influência, que são as causas, sobre um determinado problema, são os efeitos. Essa ferramenta é uma ótima alternativa para estudar com profundidade as causas de um efeito negativo, levantando todas as possíveis variáveis que influenciam o resultado não esperado. Para a elaboração do diagrama, é necessário levantar categorias macros para, assim, tentar encontrar as causas de um problema relacionado a cada categoria definida. Por exemplo, em alguns momentos, os gestores podem até achar que a causa de um problema na linha produtiva seja o maquinário. A categoria macro é o maquinário. As subcausas seriam a capacidade produtiva das máquinas, as máquinas são antigas e entre outros elementos. Comumente, também são realizadas reuniões de equipe para levantar todas as possíveis causas e assim montar o diagrama para o problema encontrado. A seguir, veremos a ilustração de como e qual é o passo a passo na elaboração dessa ferramenta, que pode ser visualizado por esse slide por vocês, caros alunos. A princípio, nós determinamos o problema e identificamos o defeito. O segundo passo para a elaboração desse diagrama é estabelecer e registrar a relação de possíveis causas.
Terceiro passo é construir o diagrama causa e efeito e agrupar em 4 M's: mão de obra, máquina, método e matéria-prima. O quarto passo é agrupar o diagrama causa e efeito e agrupar as causas em 6 M: mão de obra, máquina, método, matéria-prima, meio ambiente e medidas. Quinto passo é analisar o diagrama causa e efeito a fim de identificar as causas verdadeiras. E o sexto e último passo na elaboração dessa ferramenta é corrigir o problema. Já a segunda ferramenta que iremos abordar é o histograma. O histograma é uma forma de descrição gráfica com barras que representam dados quantitativos verticais, que é a frequência da ocorrência, podendo também ser horizontais, que são os intervalos de classe da variável, que fornecem o quão frequente determinado valor ou classe de valores ocorre em um grupo de dados. A utilização dessa ferramenta se dá principalmente em razão da necessidade de se obter uma análise descritiva dos dados ou determinar a natureza de sua distribuição. O histograma é uma ferramenta gráfica que auxilia na verificação de frequência de dados, que tem por objetivo identificar como determinada amostra se distribui. Também conhecido como gráfico de distribuição de frequências, o histograma auxilia na compreensão de casos como, vocês podem verificar, quantidade de produtos não conformes, dispersão das medidas de determinado produto, entre outros. E além disso, essa ferramenta da qualidade se encaixa perfeitamente diante das variáveis quantitativas e que exigem algum tipo de medição, por exemplo, peso, largura, comprimento, temperatura. A seguir, nós veremos como se dá a constituição dessa ferramenta. São os passos da construção de um histograma. Primeiro, é feita a coleta de dados, a ordenação e o registro sequencialmente. Segundo, calcular a amplitude, que é a diferença entre o valor máximo e o mínimo. Terceiro passo, escolher o número de classes ou intervalo. Quarto passo na construção dessa ferramenta é determinar o tamanho da classe ou intervalo. O quinto passo da construção desta ferramenta é determinar os valores extremos de cada classe. Sexto passo, contar e registrar o número dos elementos em cada classe. E o sétimo e último passo na construção do histograma é construir o diagrama de classes. A seguir, nós veremos o gráfico de Pareto. Esse gráfico, também classificado como análise de Pareto, consiste em organizar dados por ordem de importância, de modo a determinar as prioridades para a resolução dos problemas. Esse gráfico, caros alunos, ele é utilizado para classificar as causas dos defeitos ou não conformidades por ordem de frequência. É composto por colunas, onde os dados são relacionados em percentuais e distribuídos em ordens decrescentes. É uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa e consequência, ou seja, causa e efeito, e sua análise auxilia na identificação dos principais problemas que afetam uma organização e seus processos. Vamos agora analisar como acontece a sequência para a construção do gráfico de Pareto. Eis aqui a sequência, caros alunos, dessa construção dessa ferramenta. Primeiro, irá listar os elementos que influenciam no problema. O segundo passo, medir a frequência de ocorrência de defeitos. O terceiro passo na sequência da construção do gráfico de Pareto é ordenar em ordem decrescente, segundo a frequência de ocorrência. Quarto passo, construir a distribuição acumulada. Quinto passo, interpretar o gráfico. Sexto, priorizar a ação sobre os problemas. E o sétimo passo, você vai organizar em regiões. Como, por exemplo, tem na construção desse gráfico, a região A, o problema mais crítico, aproximadamente 20%. Região B, delimita problemas com análise viável, em torno de 50%. E a região C determina os problemas menos graves, com maior gama. A próxima ferramenta a ser abordada é o diagrama de correlação, que consiste em um gráfico utilizado para investigar a possível correlação entre duas variáveis, uma de entrada e outra de saída, que é o estímulo causa e efeito.
tornando possível a visualização da relação entre essas variáveis e, posteriormente, permitindo a aplicação de técnicas de regressão. Essa ferramenta, caros alunos, é a melhor maneira de examinar uma série de dados, no que se refere à ocorrência de tendências ou de pontos fora da linha. Ela também tem uma grande importância para contornar eventuais problemas na produção, identificando a relação entre causa e defeito de duas variáveis quantitativas, ou seja, variáveis que podem ser medidas e contadas. Vejamos a seguir quais passos são necessários para a composição dessa ferramenta. O primeiro passo evidenciado é identificar a variável de entrada, que é a causa. Segundo passo, identificar a variável de saída. Terceiro passo, construir a distribuição das variáveis no gráfico. Quarto passo, interpretar o gráfico com visualização da relação. E o quinto passo para a elaboração do diagrama de correlação é aplicar técnicas de regressão para a solução dos problemas. A ferramenta seguinte a ser abordada é o gráfico de controle, gráfico ou carta de controle, que consiste em um gráfico para representar e registrar tendências de desempenho sequencial ou temporal de um processo, permitindo monitorar o comportamento ou processo ao longo do tempo. A carta de controle, ela é uma ferramenta gráfica que pode auxiliar visualmente no acompanhamento dos processos e suas possíveis variabilidades. A carta de controle, também conhecido como gráfico de controle, é uma ótima opção para identificar estatisticamente os desvios ou alterações não esperados que podem ocorrer em determinada etapa de um processo. Se os pontos obtidos nesse monitoramento estiverem na região de dentro dos limites de controle, superior ou inferior, o processo está sob controle e, por consequência, nenhuma medida corretiva deverá ser tomada. Por outro lado, caso algum ponto monitorado estiver acima ou embaixo dos limites estabelecidos, o processo se encontra fora de controle e as correlações devem ser providenciadas. A seguir, a próxima ferramenta é a folha de verificação. A folha de verificação consiste em uma planilha, na qual o conjunto de dados pode ser sistematicamente coletado e registrado de maneira ordenada e uniforme, permitindo rápida interpretação dos resultados, o que possibilita a verificação do comportamento de uma variável a ser controlada. Essa folha de verificação, ela é uma lista de itens que foi previamente estabelecida para certificar as condições de um serviço, produto, processo ou qualquer outra tarefa. A lista de verificação, também conhecida como checklist, ela auxilia no momento de atestar que todas as etapas ou itens da lista foram devidamente cumpridos, de acordo com o programado. Apesar de simples, ela é uma ferramenta altamente eficaz contra o combate de falhas. Pessoas, uma hora ou outra, podem falhar diante de algum processo ou atividade. Por isso, o checklist é uma ótima opção para prevenir erros ocasionados pela falibilidade humana. Como vocês podem visualizar a seguir, segue a ilustração do modelo de folha de verificação. Caros alunos, eis aí a ilustração da folha de verificação para que vocês possam fazer essa análise. E a seguir nós temos a ferramenta de qualidade classificada como fluxogramas de processo. Os fluxogramas ou diagramas de processo apresentam cada um dos passos requeridos para produzir um produto ou serviço. As ações são geralmente representadas por retângulos, as esperas ou inventários são representados por triângulos invertidos e os pontos de decisão por losangos, como pode ser visualizado pela ilustração a seguir. E agora nós vamos para o tópico gestão da qualidade. E nós iremos abordar também sobre o sistema de gestão de qualidade. Ela é uma estrutura organizacional que determina os processos, as responsabilidades, os procedimentos e os recursos para gerenciar a qualidade. A implantação de um sistema
da qualidade consiste não somente na introdução das técnicas da qualidade, mas também do estabelecimento de uma nova atitude cultural em relação à qualidade em toda a organização. A adoção desse sistema torna-se importante. A alta competitividade presente nos mercados atualmente, tanto nacionais quanto internacionais, determina que as empresas de todos os setores e tamanhos necessitam procurar meios para, além de obter e manter negócios existentes, gerar novos, de modo a tornar suas atividades e operações mais eficientes a menor custo. A implantação de um sistema de gestão de qualidade é um método que tem sido crescentemente utilizado para atingir esses objetivos. E nesse tópico, nós poderemos verificar quais os passos necessários para a implantação do sistema de gestão da qualidade em uma empresa, que são adquirir a norma, montar a equipe de implementação, realizar treinamentos da equipe, realizar consultoria, escolher a empresa certificadora, desenvolver manual de qualidade, desenvolver documentação de suporte, implementar o sistema de gestão, realizar pré-auditorias, obter o certificado de qualidade, realizar auditoria contínua, obter a certificação e, por fim, obter a certificação SGQ, que é o Sistema de Gestão da Qualidade. E agora, caros alunos, iremos verificar o que é e qual a função da ISO. A sigla ISO deriva do inglês e significa Organização Internacional de Normalização. Ela é uma organização não governamental, ela está presente em cerca de 120 países e tem a função de promover a normalização de produtos e serviços, utilizando determinadas normas para que a qualidade dos produtos seja sempre melhorada. No Brasil, o órgão que representa a ISO é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Entre os diversos modelos de certificação do sistema de qualidade, o mais destacado é o ISO 9000-2000. É o nome genérico dado a um conjunto de normas desenvolvidas que formam um modelo de gestão da qualidade, destinadas a fornecer uma estrutura para organizações que desejam certificar seus sistemas de gestão através de organismos de certificação, ou seja, padronizar serviços ou produtos tecnicamente. A norma foi elaborada através de consenso internacional sobre as práticas que uma empresa deve adotar, visando atender plenamente os requisitos de qualidade do cliente e não fixa metas a serem atingidas pelas empresas a serem certificadas, mas sim a própria empresa a quem estabelece as metas a serem atingidas. O modelo de padronização, sendo que o selo de certificação que as empresas recebem inicialmente a partir da ISO 9001. A ISO 9000 é a norma que regulamenta os fundamentos e o vocabulário do sistema de gestão da qualidade. Portanto, ela não é capaz de orientar ou certificar o sistema, mas mostrar à organização qual o seu objetivo e os termos que devem ser aplicados, bem como suas vantagens para a gestão da qualidade. O documento possui os conceitos principais utilizados no sistema. O sistema ISO fornece uma infinidade de técnicas para a otimização dos processos internos de uma indústria, empresa ou instituição. A aplicação dessas é profícua para a empresa, uma vez que são posturas flexíveis, todas estudadas e fundamentadas para a melhor satisfação do cliente. A padronização fornecida pela ISO é aconselhável para qualquer instituição que quiser lucrar, beneficiando ambos os lados, oferta e demanda. A série ISO 9001 é a mais completa de todas, pois garante a qualidade do produto desde o projeto inicial, passando pela fase de desempenho industrial, acompanhando a manufatura, o desenvolvimento, até a venda para o consumidor final. Nesta série, existem 20 testes que os produtos devem ser submetidos para poderem ser aprovados. Apenas a ISO 9001 exige todos os 20 elementos que eles estejam presentes no sistema da qualidade. Já a ISO 9002,
é uma série menos completa, precisando ser aprovada em 18 testes de qualidade. As empresas que buscam esse selo são aquelas empresas que comercializam produtos que não necessitam de um desempenho técnico ou projeto inicial. A ISO 9002 faz uso de 18 destes elementos, não fazendo parte desta norma o controle de projeto e a assistência técnica. Já a série ISO 9003 é a mais compacta de todas, necessitando de aprovação em apenas 12 testes de qualidade. Nesta série da ISO, os produtos comercializados serão analisados apenas em relação à qualidade na venda, aos clientes e nos pós-venda. Já a série ISO 9004 fornece material e subsídios para as empresas que desejam melhorar a qualidade de seus produtos e serviços através de uma melhor gestão. E finalizando as abordagens sobre o sistema de gestão da qualidade, vale ressaltar que para alavancar a excelência de seus produtos, as empresas estão cada vez mais aplicando critérios que visam a organização como um todo, como podemos analisar no conteúdo deste slide. Ao definir suas estratégias e processos de gestão da qualidade, as empresas encontram na norma ISO 9001-2000 os critérios para a busca da excelência, como referencial do sistema de gestão da qualidade. Isto, meus caros alunos, permite que as organizações façam uma autoavaliação e meçam seu desempenho em relação aos clientes, pessoas, fornecedores, produtos e processos, possibilitando a identificação dos seus pontos fortes e das principais oportunidades de melhoria. Agora, caros alunos, iremos abordar sobre a produtividade e seus conceitos. Conceituados como as novas formas de organização na produção industrial que surgiram em virtude do aumento da concorrência em nível global. Ou seja, produtividade é a expressão da eficiência de qualquer negócio para uma indústria. Por exemplo, a produtividade está diretamente ligada à eficiência da produção. Produtividade é o resultado daquilo que é produtivo, ou seja, do que se produz, do que é rentável. É a relação entre os meios, recursos utilizados e a produção final. É o resultado da capacidade de produzir, de gerar um produto, fruto do trabalho associado à técnica e ao capital empregado. E sobre a produção contínua ou em linha, pode destacar-se os seguintes tópicos. Primeiro, implantação feita em linha de produção, máquinas dedicadas a fabricar o produto, não permite flexibilidade. Então, por esse tipo de produção, entende-se a produção que trata de quantidades importantes de um determinado produto, sendo sua implantação feita em linhas de produção, como foi frisado. Nesse tipo de produção, as máquinas estão dedicadas a fabricar o produto, não permitindo grande flexibilidade. E sobre as características da produção contínua, é importante ressaltar que produção contínua é uma estratégia que envolve o processamento contínuo de materiais, como parte do esforço de produção. Muitas vezes significa que as instalações de produção estejam em operação constante, produzindo bens que estão em alta demanda de consumidores de todos os tipos. As principais características dessa produção contínua são as seguintes: tempo de preparação grande e tempo de operação longo, grande quantidade de produtos iguais, máquinas arrumadas em linhas bem calibradas, máquinas especializadas com operadores não qualificados, capacidade ociosa pequena, fluxo rápido com baixo estoque de material em processamento e exige poucas instruções de serviço. E sobre as características de produção intermitente ou descontínua, podemos elencar as principais características a seguir: tempo de preparação pequeno e de operação reduzido, pequena quantidade de produtos iguais, mas pode ser repetida, máquinas arrumadas por processo de fabricação de difícil calibragem, máquinas universais com operadores qualificados e versáteis, capacidade ociosa grande, fluxo lento com um grande estoque de material em processamento
e existem muitas instruções de uso. De acordo com essas características elencadas, constata-se que a produção intermitente trata da produção de quantidades relativamente pequenas de vários produtos diferentes, utilizando máquinas universais, agrupadas em função do tipo de tarefa que executam. Também é importante ressaltar que nesse tipo de produção, as máquinas são capazes de realizar múltiplas operações que não são específicas de determinado tipo de produto, o que possibilita uma grande flexibilidade, ocasionando, entretanto, grandes níveis de estoque. Já quanto à organização do trabalho, é importante frisar que essa cuida ainda das questões relativas às condições de trabalho, quais sejam ambiente físico relacionado à temperatura, pressão, ruído, vibração, altitude, ambiente químico relacionado a vapores, gases tóxicos, poeiras, fumaças, ambiente biológico, considerando vírus, bactérias, parasitas e fungos, e condições de higiene e segurança. E também as características antropométricas no posto de trabalho. É através do trabalho e da sua organização que os seres humanos participam do processo de produção das riquezas materiais da sociedade e, através dele também, participam da produção da cultura e da produção da saúde e da doença. Pois bem, caros alunos, espero que os objetivos traçados nessa aula tenham sido alcançados, pois certamente servirão de base para o desenvolvimento do conhecimento abordado nas próximas aulas. Desejo a todos ânimo e êxito nos estudos.